Brasil não está vivendo um bom momento, nossa bolsa de valores está despencando e muitos brasileiros estão em dúvida do que fazer. Mas assim, pessoal, são nesses momentos que surgem novas possibilidades e oportunidades para a gente atingir no mercado financeiro. Eu vou falar nesse vídeo algumas empresas pagadoras de dividendos que você pode estar estudando para ganhar nesse momento de baixa. Muito prazer, meu nome é Victor Pinheiro. Neste canal falamos sobre finanças, negócios e empreendedorismo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações de vídeos novos sempre que eu postar alguma coisa por aqui. A primeira ação é o Banco do Brasil, uma empresa bem tradicional. Eles nesse ano de 2024 anunciaram um payout de 45%. E só para contextualizar o que é esse payout, pessoal, imagina o seguinte cenário: toda empresa ela tem faturamento, ok? E aí ela vai ter as despesas, né? E dentre essas despesas podem ser tanto operacionais, fixas, variáveis, e tirando tudo isso a gente tem o lucro. Porém, nem todo o lucro que a empresa recebe ela vai pagar de dividendos, né? Ela vai poder utilizar esse lucro também para usar na sua própria operação, seja investimento ou qualquer outra coisa do tipo. E o payout é justamente a parte do lucro que a empresa vai dividir para os seus acionistas. E nesse ano de 2024, o Banco do Brasil anunciou um lucro de 37 bilhões de reais. Hoje, uma ação do Banco do Brasil está custando, em média, no momento que eu gravo esse vídeo, R$ 26,71. E de acordo com esse lucro, nesse exercício de 2024, eles vão pagar mais de R$ 2,60 de dividendo por ação. Ou seja, mais do que 10%, lembrando, livre de impostos nesse rendimento, sendo então acima da Selic atual. Mas assim, você pode estar se perguntando que o dividendo yield do Banco do Brasil não é exatamente esse que eu falei agora. Justamente, pessoal, porque esses números que eu trouxe são uma projeção. E o dividendo yield, ele pega o passado, ou melhor, o histórico da empresa de pagamentos de dividendos. Então eles vão pegar o que a empresa pagou nos últimos 12 meses, que foi por volta de 2,43 centavos em média, e dividem pelo preço atual da ação. Com essa informação, eles têm a porcentagem de dividendo yield da empresa. Mas nesse caso, o que a gente está vendo é o que ela vai pagar no futuro, então a projeção que ela tem até o final de 2024. A segunda dica de empresa é a Vale, mas nesse caso, pessoal, é bom você tomar um pouco mais de cuidado e estudar um pouco mais sobre a empresa, já que essa é uma empresa de commodity ligada principalmente ao minério de ferro. E assim, pessoal, commodities, eles têm processos cíclicos, às vezes eles estão em alta, às vezes eles estão em baixa, depende demais do cenário macroeconômico. Então, para investir nesse tipo de empresa, você acertar o time é muito importante. Se pegarmos, por exemplo, no histórico e olharmos o preço do minério de ferro nos últimos anos, podemos ver que em 2021 ele bateu máximas históricas. E se pegarmos justamente a cotação da ação da Vale também no mesmo período, vamos ver que ela também vai estar na máxima. Outro ponto que é muito importante avaliar no momento de comprar uma empresa de commodities são principalmente quem são seus clientes. No caso da Vale, a gente tem a China como principal cliente da empresa. Sendo assim, o aumento do faturamento da empresa está intimamente relacionado com o crescimento chinês, principalmente no setor de construção civil. Então, se a China começa a importar mais, crescer mais, ela vai importar mais minério de ferro, aumentando a receita da Vale, consequentemente também aumentando o valor das suas ações. Então você ter essa noção de mercado consumidor e valor do minério é muito importante. Alguns especialistas colocam que o minério de ferro custando acima de $100 já é o suficiente para a Vale ser uma empresa geradora de receita líquida. E como que a cotação da empresa impacta o quanto a gente vai receber de dividendos? Vamos supor que a empresa vai pagar no ano R$5 em dividendos. Se a cotação tiver R$100, então vamos receber 5% de dividendo em relação ao preço da ação. Porém, se a cotação da ação tiver R$50, você não recebeu 5% em dividendos, você recebeu 10% de dividendos em relação ao preço da ação. E isso vem acontecendo com a Vale, já que a cotação da empresa caiu, mas os seus lucros não. Por isso que a projeção atual da Vale é que ela pague mais de 10% em dividendos. Isso, obviamente, em relação ao resultado agora de 2024. E assim, pessoal, a queda de valorização de uma empresa, ela acontece por diversos motivos. Pode ser, por exemplo, que o resultado da empresa veio pior do que num semestre ou num trimestre anterior. E o mercado sempre precifica os resultados. Então, quando vem essas informações do que a empresa está perdendo receita, diminuindo o lucro, ou até mesmo dando prejuízo, existe uma força vendedora muito grande daquelas ações, o que faz com que o seu preço médio despenque. Vamos supor o seguinte: você quer comprar um mercadinho e quer avaliar qual é o lucro que ele tem ao longo do tempo. No primeiro ano, esse mercado dá R$200 mil de lucro. Porém, no segundo ano, você continua fazendo essa análise e ele dá R$100 mil de lucro, ou seja, diminuiu pela metade o lucro que ele deu naquele ano. E aí, no caso, quando você vai fazer o valuation desse mercadinho, ele certamente não vai ser baseado somente naqueles R$200 mil, já que ele está diminuindo a quantidade de lucro que ele está dando ao longo dos anos. E o mercado financeiro acaba funcionando da mesma forma. Todas as pessoas que estão negociando dentro de uma bolsa de valores, elas vão precificar o preço de uma ação baseada em vários fatores. E a receita atual e futura
é um dos grandes fatores para a precificação de empresas. Como eu já trouxe em alguns outros vídeos, o momento atual no país não é dos melhores. O Brasil está gastando muito mais do que arrecada. E isso acaba gerando diversas consequências negativas na nossa bolsa. Seja principalmente com fuga de capital, as pessoas desacreditadas do nosso país, deixando de investir, tirando dinheiro daqui. Isso acaba gerando um grande problema e estresse na bolsa. E aí você pode estar se perguntando, será que vale a pena mesmo continuar investindo no Brasil? Eu já falei em alguns outros vídeos sobre como é importante diversificar o seu capital, principalmente dolarizando ele nesses momentos. Mas também em situações como essa, tem grandes oportunidades, já que é nesse momento de baixa que devemos olhar quais são boas empresas para a gente comprar. E quando o mercado novamente se reaquecer, aquela ação que a gente pagou um preço muito menor vai estar valendo muito mais. A próxima recomendação é a Taesa. E como vocês podem ver, a Taesa, no gráfico de valores de ações dela, desde 2022 até o momento, ela vem caindo. Para você que não sabe, a Taesa é uma empresa de transmissão de energia elétrica. E para que ela possa, de fato, fazer o seu modelo de negócio girar, ela precisa de concessões. E como que isso vai acontecer? Basicamente, ela vai participar de leilões para ter concessões de regiões. E aí, dessa forma, quando ela ganha uma concessão que dura muitos anos, ela pode operar naquela região e vai gerar receita para a empresa. O problema é, muitas concessões vencem agora em 2030, então o mercado está indo um pouco receoso em relação a isso. E aí, só para você entender, quando empresas desse segmento ganham uma concessão, o RAP da empresa, que é a receita anual permitida, é uma previsão do que ela vai ter de acordo com essas concessões. Caso a concessão se encerre ou ela não consiga vencer, ele vai acabar diminuindo. Então o mercado sempre está atento a esses números para poder precificar uma ação de uma empresa como essa. Outra questão importante também é que a Taesa é uma empresa que ela tem uma dívida um pouco alta. E com a Selic se mantendo nesse patamar atual, e as próprias projeções nos mostram que ela não vai cair mais ainda esse ano, faz com que a Taesa tenha que usar muito do seu capital para poder pagar os juros dessa dívida que ele tem. Mas mesmo assim, a previsão é que a Taesa pague um dividendo maior do que a Selic. Isso porque mesmo que o preço cair e o resultado se manter estável ou até melhorar, isso vai fazer com que a porcentagem de pagamento de dividendo da empresa se mantenha maior do que era anteriormente, como eu já expliquei no exemplo anterior. Então, como a cotação da empresa caiu bastante, mas o resultado não caiu da mesma medida, o dividendo pago por ação, comparado ao preço que você está pagando, é maior. Mais uma dica de empresa que eu recomendo para vocês darem uma olhada é o BB Seguridade. E assim, pessoal, o BB Seguridade está num caso um pouco diferente. O valor da ação ele se encontra próximo da máxima histórica dele. E algumas pessoas podem sim ter uma falsa conclusão de que se o preço está nas suas máximas históricas, não vale a pena comprar de jeito nenhum. E isso também se reflete, se uma ação está muito barata, ela caiu demais, vale a pena comprar. Mas isso nem sempre é verdade, pessoal. Imagine o seguinte cenário, a empresa está em crescimento constante. Vamos dar o exemplo da Nvidia nos Estados Unidos. Se há 3 meses atrás, com ela crescendo, você tivesse comprado uma ação da Nvidia, hoje, 3 meses depois, você teria ganhado muito dinheiro em cima disso. Percebe então que pessoas que compraram nesse momento de alta, mesmo batendo topos históricos do valor da ação, se deram bem. Da mesma forma, isso vai se refletir para empresas que estão em queda brusca. Imagina você comprou uma ação de uma empresa de varejo ali em 2021, 2022, digamos que ela estivesse em queda, e por esse motivo, só porque a ação estava em queda, você achou que ela ia virar ou ela ia voltar a crescer. Mas não necessariamente, pessoal. Às vezes uma empresa tá ruim porque o próprio modelo de negócio dessa empresa já não se sustenta mais nos dias de hoje. Então é sempre importante você avaliar bem, tecnicamente, minuciosamente, o momento da ação. Só porque ela está numa máxima histórica não quer dizer que não é um bom momento de compra. O BB Seguridade, como o próprio nome sugere, é uma empresa que trabalha com seguros, principalmente no setor de agro. Por ser uma empresa de seguros, entendemos que o modelo de negócio dela funciona da seguinte forma. Os clientes pagam um seguro e se por acaso em algum momento isso dá problema, ele vai cobrir, né, de acordo com o seguro que foi comprado. Então é uma empresa que ela acaba gerando muito caixa sem necessariamente estar gastando esse caixa. E pensando nisso, né, o que a empresa faz? Ela não vai deixar esse dinheiro debaixo do colchão, obviamente. Ela vai pegar o dinheiro que ela gera de caixa e também deixar rendendo. Como hoje temos um patamar da Selic alta e, obviamente, os investimentos que o BB Seguridade faz com esse dinheiro são investimentos seguros atrelados à renda fixa, a projeção de rentabilidade da empresa acaba aumentando. Então é por isso que o preço da ação está lá nas suas máximas históricas, porque é um ótimo momento para esse tipo de modelo de negócio. E como o BB Seguridade é sim uma empresa pagadora de dividendos, vale a pena você olhar um pouco mais para essa empresa e estudar um pouco. Pessoal, essa foi só algumas empresas para você olhar um pouco mais para elas, entender como funciona o mercado de atuação e ver se faz sentido colocá-las na sua carteira. Eu sei que em momentos como esse, né, que o mercado está se retraindo, está diminuindo, e o governo vem fazendo cagada atrás de cagada, gastando mais do que arrecada, isso sim vai atrapalhar a nossa economia. Por isso, nesses momentos de dificuldade, é quando a gente vai de fato olhar quais são as oportunidades
disponíveis no mercado. Lembre-se, continue estudando, diversifique a sua carteira e dá uma olhada também nos outros vídeos do canal que eu falo sobre investimentos internacionais. Nos vemos no próximo vídeo. Até logo. Tchau.